Esse terceiro vídeo é para a gente então falar um pouco a respeito da estrutura do sermão para você poder pregar ele ou para você entregar ele. A gente tradicionalmente aprende a fazer sermões de 3 pontos e hoje no Brasil a gente tem até uma ênfase muito grande a respeito da importância do sermão expositivo, até como se o sermão expositivo fosse o único sermão aceito por Jesus, o único sermão bíblico, etc. Quando, na verdade, o sermão expositivo é uma ferramenta, é uma boa ferramenta. Você pode até adaptar coisas do sermão expositivo para essa forma de pregar, do sermão de um ponto só. Embora, se a gente for olhar na Bíblia, não tem ninguém que pregou expositivamente, né? Pedro não pregava expositivamente, Jesus não pregava expositivamente, né? As cartas não são escritas expositivamente. A gente vê que eles têm um tema em mente, um assunto em mente, um problema das pessoas a ser tratado, a ser resolvido, uma exortação a ser feita, e eles vão na Bíblia e buscam um versículo aqui, um versículo ali, costura. Então, eu acho que a gente não pode se apegar à forma como se a forma fosse bíblica ou santa ou alguma coisa nesse sentido. Assim como esse aqui é uma ferramenta que você pode aplicar. Então, é importante que você crie um mapa, tá? Que você então faça da mesma maneira como a gente faz ali no sermão tradicional, introdução, um ponto ABC, ponto 2 ABC, ponto 3 ABC, as transições, a conclusão, etc. Isso é um mapa que a gente habitualmente cria para pregar. No sermão de um ponto só, você tem um outro formato para você criar um mapa. E aí o Andy Stanley, no livro, ele faz uma proposta muito interessante, que é a ideia de você criar um esboço relacional. É a forma de você envolver as pessoas a partir das emoções delas, a partir do desejo de se relacionar com aquilo que vai ser dito, para que quando você começar a explicar a parte bíblica, você abrir o texto bíblico e falar sobre ele, as pessoas se engajem naquilo que você está falando, com o coração também, e não apenas com a mente. Pensando naquilo que a gente falou no outro vídeo, das diferenças geracionais que a gente tem hoje de formas cognitivas. Então, a ideia é você iniciar falando dos desafios que você enfrenta. Então, se eu vou preparar o sermão, a primeira parte ela é chamada de eu. Ou seja, o que eu passo, o que eu vivi, o que eu já vivenciei. Então você inicia falando sobre uma situação pessoal sua para você se identificar com as pessoas. Inicie com uma declaração ou com uma história que envolva a sua própria experiência. E isso é, então, lembrando do vídeo anterior, quando a gente falou do ponto 2, é o porquê eles precisam saber disso, você vai iniciar falando a respeito disso. Olha, eu estava um dia passando por uma situação tal, ou eu sinto, sempre que eu passo por tal situação, eu sinto isso aqui, ou eu tenho muitas vezes uma dificuldade específica em fazer alguma coisa. Você vai iniciar com uma declaração histórica que envolve a sua própria experiência. Então você precisa gerar empatia. As pessoas, elas precisam confiar no comunicador. Elas precisam entender que aquilo que você vai falar, você já experimentou na sua vida também. Aquilo que você vai falar, você já refletiu na sua vida, ou que os problemas que elas estão passando é um problema comum a você também. É uma forma de você, de alguma maneira, atrair o coração das pessoas para você. Você precisa tomar cuidado para não parecer soberbo, arrogante, não parecer o sabe tudo. A ideia não é que você, nesse momento, vai falar como que você é imune a determinadas coisas, como que você sempre supera todos os problemas. É a ideia de você gerar, de fato, empatia ou simpatia. É importante que você demonstre que você sabe o que as pessoas estão falando. Então, a primeira parte do sermão é o chamado eu. Aí você vai para a segunda parte do sermão, que é a parte chamada nós, onde você fala assim, você vinha falando então, eu sinto isso, não sei o quê, um dia eu passei por tal situação e aí eu senti isso. Vocês também devem ter passado por alguma coisa semelhante. Ou vocês também devem sentir alguma coisa parecida com isso. É o momento que você traz as pessoas para junto de você. E aí, por isso que é o momento
nós. Esse é o momento de você criar atenção. É o momento onde as pessoas vão perceber que elas têm um problema ou que elas têm um questionamento ainda não respondido, que talvez elas já não estavam pensando sobre isso há muito tempo, já que você está provocando esse tipo de coisa na introdução da sua mensagem. E aí é o momento em que as pessoas vão parar, olhar para você e falar assim, puxa, eu preciso prestar atenção, porque é exatamente isso que eu tenho passado, que eu tenho vivido, ou que eu tenho questionado na minha vida. E antes de você dar a resposta, você precisa ter certeza que as pessoas querem ouvir a resposta, que elas sentem que aquilo que você vai responder é de fato relevante para os problemas a que elas têm passado na vida delas. E aí você precisa levar as pessoas a indagar o que eu devo fazer em relação a isso. Ou, é isso aí, eu também estou passando por isso, eu também estou vivendo isso. E trazer elas para o terceiro momento, que é o momento Deus, junto com você para explorar o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E aí então que a gente entra no terceiro momento. Esse é o momento que você vai abrir a Bíblia e você vai ler o texto. Ou seja, você já fez uma introdução, se você costuma pregar, sei lá, 45 minutos, você vai fazer uma introdução aí de uns 10, 15 minutos, você vai trazer essa tensão, criar essa ligação das pessoas com você, para que então elas, olha, então eu quero saber o que é a resposta para isso, eu quero saber o que você leu na Bíblia que fala sobre esse assunto. Aí você entra no Deus, que é a parte da Bíblia. É a resposta de Deus para essa situação. E aí você pode fazer a transição com uma coisa mais ou menos assim, Deus sabia que nós teríamos esse tipo de dificuldade, e é por isso que Jesus tratou esse assunto quando ele, reunido com seus discípulos, ele foi questionado sobre determinada situação, e ele disse assim que Mateus, um dos seus discípulos, resolveu registrar, ou que Lucas, que foi um historiador, depois buscou essas informações e trouxe para nós, e aí você abre a Bíblia e você começa a explicar o que é que Deus diz a respeito daqueles problemas levantados, das perguntas que estão sendo feitas. Aqui é o centro, a Bíblia ou o texto. O que Deus pensa sobre o assunto? É muito importante que você, nesse momento, principalmente se você está pensando em alcançar pessoas que não têm tanta familiaridade com a Bíblia, que você tenha um equilíbrio, que você não seja tão superficial na exposição do texto ou na explicação, e que ao mesmo tempo você não faça uma tese de doutorado. A ideia é que você vai fazer uma coisa que seja compreensível para todos os públicos ou todas as pessoas do público que você tem ali junto com você. E aí você precisa envolver as pessoas. A ideia nesse momento é que você conte a história. Não é que você pegue nessa parte e leia o texto inteiro. Bom, já fiz a introdução, agora eu vou ler o texto. Conta a história, dramatiza, tenta colocar tom de voz nas conversas das pessoas envolvidas naquilo ali, tenta mostrar como que isso aqui aconteceu dessa forma, e aí eles falaram assim, e imagina o texto, o ambiente, imagina a forma, isso aqui. Conta a história bíblica e não simplesmente leia o texto de uma forma seca daquilo que está fazendo. Então, primeiro movimento eu, segundo movimento nós, terceiro movimento Deus. O quarto movimento é o vocês. Então, depois que você explicou o texto bíblico, depois que você explicou o que Deus disse sobre aquilo, o que Jesus falou sobre aquilo, o que Davi passou na sua vida e como que essa situação de Davi foi exatamente a situação que você e as pessoas que estão te ouvindo também estavam passando, aí você faz a aplicação. Esse é o momento que lá atrás, a hora que você trouxe esse questionamento na preparação, você traz aqui. O que então elas precisam fazer em relação a isso que elas acabaram de ouvir? Habitualmente ligado com aquilo que o personagem bíblico fez e deu certo, ou com aquilo que ele fez e não funcionou para que eles não façam também, ou com aquilo que Jesus disse que tem que ser feito. E esse momento você precisa ter criatividade, porque você vai transpor a história do contexto do texto bíblico para o contexto de vida
das pessoas que estão ali junto com você. Você precisa fazer aplicações que têm, de fato, a ver com aquilo que as pessoas estão vivendo. É quando nós respondemos o "e daí?", né? Então você gerou atenção, você fez a pergunta, você trouxe o problema, você gerou empatia, mostrou que você está junto com elas nessa jornada, nessa busca por entender a resposta. Você trouxe a resposta, aquilo que Deus disse sobre o assunto. Mas e daí? O que é que eu faço agora na minha vida com essa informação que eu acabei de receber, com essa resposta que eu tive para as perguntas ou essa solução que eu tive para os problemas? Como que eu implemento isso? O que eu faço na segunda-feira? O que eu faço a partir de agora na minha vida? E aí é necessário você encontrar uma aplicação prática e uma aplicação direta para isso. Então, por exemplo, você poderia ser que a aplicação daquela sua mensagem seria: então, irmãos, vocês precisam meditar na palavra de Deus para que vocês então consigam resolver tal e tal situação. Ao invés de você falar uma coisa dessa forma, porque meditar é vago, tem gente que não sabe o que é meditar ou como fazer, você pode colocar alguma coisa para elas mais ou menos assim: gente, eu gostaria que nessa semana vocês deixassem a Bíblia aberta nesse texto aqui na frente da sua televisão. E toda vez que você for pegar o controle para ligar a televisão, antes você leia aquele texto, o que aquele texto fala sobre aquilo ali, sente no seu sofá pensando sobre aquilo ali, e aí você liga a televisão, assiste o futebol, aquilo que o programa, o filme, aquilo que você quiser fazer. Ou seja, você traz uma forma bem prática das pessoas fazerem aquilo que você está propondo como aplicação para o seu sermão ou para a sua mensagem. E aí, depois, o último movimento, o quinto movimento, é o movimento nós. Idealize como seria se a gente vivesse assim. Como seria se a gente conseguisse praticar isso? Como que o mundo seria? Como que nós seríamos como igreja? Como que nós seríamos como cidade, como comunidade, como nação, como escola, como universidade, como ambiente de trabalho, dependendo de para quem você está pregando? Esse é o momento em que você traz a inspiração para as pessoas e é como você fecha o seu sermão. É como você conclui o seu sermão. É o momento de você lançar a sua visão para a comunidade, para a igreja, para a vida das pessoas. Inspire as pessoas para que elas vejam por que elas têm que fazer aquilo que você acabou de propor para elas. Então, deu para perceber como que você pode construir esse sermão, como que pode ser um movimento? Eu, nós, Deus, vocês, nós. Você começa falando sobre você, como que você vive ou viveu alguma situação, ou tem algum dilema, ou tem algum problema. Vocês também devem estar passando por isso, então esse é o nós, que está agora você e as pessoas junto nessa situação. Você gera atenção, mas Deus sabia que a gente estava passando ou ia passar por alguma coisa assim, ou nós não somos os únicos a passar por isso. Davi também, em algum momento da vida dele, passou por isso, e é isso que eu quero que você veja aqui comigo em 1 Samuel. Então esse é o momento Deus. Aí você explica o texto bíblico, fala sobre aquele assunto, explana aquilo ali. Vocês, então a aplicação, como é que vocês então vão aplicar isso, vão viver isso? Eu queria que vocês fizessem assim, que vocês falassem isso, procurassem tal pessoa. E nós, de novo, como seria se todos nós vivêssemos assim? Eu acho muito interessante quando o Andy Stanley no livro ele conclui trazendo algumas que ele chama de regras de engajamento, regras de envolvimento para a gente, que são dicas bem interessantes para a questão da exposição em si, do momento que a gente está pregando. Ele fala sobre 3 coisas basicamente. Primeiro, sobre a velocidade, tá? Ele traz, são informações científicas que a gente tem, o cérebro da gente é capaz de processar
é muito mais rápido o que a gente ouve do que aquilo que a gente fala. Então, quanto mais rápido você falar, você acelerar a sua fala, menos possibilidade de perder o engajamento das pessoas você vai ter. Então, você não pode falar tão rápido a ponto que as pessoas não entendam o que você está falando, mas você também não pode ser tão pausado ou falar tão devagar, porque o cérebro das pessoas assimila aquilo que você falou e tem tempo para divagar. E hoje o pessoal divaga mais do que nunca, talvez, na história desse país. A segunda dica que ele traz para nós é devagar nas curvas. Tá? Você precisa fazer as transições de maneira que as pessoas percebam que você está fazendo as transições. Então você cria no seu próprio esboço, no seu próprio sermão, como que essas transições vão acontecer de forma que as pessoas sintam que a transição ocorreu. E terceiro, navegue pelo texto. Ao invés de você ler uma passagem longa, um texto longo da Bíblia, você pode ir navegando pelo texto. Você pode ler um versículo, faz um comentário sobre ele, lê mais 2, fala mais um pouquinho sobre aquilo, para gerar uma aproximação das pessoas com aquilo que está sendo lido, com aquilo que está sendo dito. Para a gente encerrar, 2 perguntas que eu queria deixar para você poder fazer dentro do trabalho, até para captar a sua percepção ou a sua absorção daquilo que a gente falou aqui nesse momento. Primeira pergunta. Pensando em uma mensagem de 45 minutos, quanto tempo você acha que cada um desses movimentos deveria ter para que houvesse um equilíbrio dentro da necessidade de cada um ou da importância de cada um? Então, eu, nós, Deus, vocês, nós. Quantos minutos, pensando numa mensagem de 45 minutos, nessa proporção, quantos minutos cada um deveria ter para que você tivesse uma mensagem equilibrada e uma mensagem harmônica? Segunda pergunta, que frases você poderia utilizar para fazer as conexões entre cada um desses movimentos, para poder ajudar as pessoas a entender que houve uma mudança de movimento? Que frases você poderia utilizar para fazer essas transições de forma saudável? Espero que tenha sido útil para vocês. Se não leram um livro, leiam um livro, vale muito a pena. Existem outros 2 livros interessantes que vocês podem agregar para isso aí, que é o Faça como Steve Jobs, ajuda você na questão do audiovisual, de montar os slides e poder fazer uma apresentação bem interessante. E o outro livro que é interessante também de você ler é o livro do TED, das palestras TED, né? Chama TED, de Chris Anderson. Então é um outro livro interessante para você poder compor com esse livro, que eu acredito que vai te trazer boas ferramentas para a sua comunicação.